Oi, eu sou a Rafa. Oi, eu sou a Andressa. Opa! Então, dessa vez não é a Andressa. Não, ela não fugiu. Não, ela só ficou incomunicável por uma falta de luz. Por quê? Porque a vida acontece fora. É a vida, entendeu? Por uns ventos de 80 quilômetros em Porto Alegre. Acontece. Então, hoje é só eu e nosso convidado muito especial, Eduardo. Oi, gente, tudo bem? Tranquilo? Então, eu sou o Eduardo, sou amigo da Rafa já há muito tempo e acompanho um ouvinte de vocês do podcast. Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou auxiliar de biblioteca no SESC e atuo com bibliotecas comunitárias na rede Beabá. E sou um amante de livro desde que eu me entendo por gente, e principalmente de literatura brasileira e literatura infantil. Então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, e principalmente tô muito feliz de estar aqui hoje nesse livro que é um dos livros que eu mais admiro. E qual é o livro? E qual é o livro, Eduardo? Boa! Então, a gente vai falar hoje sobre O Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, que ele foi escrito por Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra, periférica, dos anos 50, lá de São Paulo, nascida em Minas, em 1914, e que fala um pouco dessas vivências de miséria, de muita pobreza, de desigualdade social. E é um livro que eu sempre indico, porque é um livro que eu gosto horrores. Inclusive, foi esse livro que me deu a ideia, que me deu o estalo da gente falar, da gente conversar, porque o Eduardo me apresentou esse livro, né? Me apresentou o título, né? Então eu achei que seria interessante a gente falar nele, já que ele é tão marcante pra nossa literatura, né? Gente, eu sou igual testemunha de Jeová, fico batendo na porta perguntando, já ouviu falar da palavra de Carolina Maria de Jesus? E aí, num desses papos com a Rafa, falando de literatura brasileira, da necessidade de ler mais livro brasileiro, eu trouxe esse, e é sobre ele que a gente vai falar hoje com vocês. Beleza? Fechou? Vamos lá, então. O Quarto de Despejo, então, como ele já fala, Diário de uma Favelada. Por que o Diário de uma Favelada, né? O Diário de Favelada, ele teve esse nome justamente porque ele é os escritos, são 20 diários, 20 escritos de Carolina Maria de Jesus. Ela conta e coloca muito da sua vivência e da sua vida como uma mulher, mãe de 3 filhos, solteira, que passa por muitas dificuldades de miséria e de desigualdade em São Paulo. E nesses 20 escritos, um repórter encontra eles e ela consegue, junto com ele, publicar seu primeiro livro. Isso já é um marco muito importante, porque já quebra o estereótipo que a gente pensa. Como que uma mulher catadora de lixo vai saber ler, escrever, e quem dirá ainda escrever um livro, né? Exatamente. Então esse livro ele já mostra que ele é diferente de todos os outros, porque ele traz muito da vida da escritora, né? Não é só ficcional. Não, ele é muito cruel. Com certeza. A gente se encontra, então, em julho de 1955, onde inicia a história da vida da Carolina. E a primeira frase do livro já prepara a gente, na verdade, para o que vem pela frente, né? A gente tá bem acostumado com o nosso mundo, com o nosso conforto. A nossa bolha, né? Exatamente. E a gente vive dentro dessa nossa bolha social. E a gente acaba esquecendo que lá fora tem pessoas sofrendo, passando fome e comendo do lixo para poder sobreviver. E isso é tão inacreditável que realmente não parece real. E eu acho que não são só frases de impacto ou frases de efeito. O livro simplesmente narra a verdade. E o que é mais doido desse livro, na verdade, é que ele foi escrito em 1955, foi escrito lá nos anos 50, e essa realidade ela é repetida ainda hoje, com muita desigualdade que a gente encontra. Então, por mais que ele seja um livro de 60, 70 ele é um anos livro atrás, atemporal. Ele é muito atemporal. Nossa, demais. Porque tu sente e tu vê isso todo dia numa ida ao centro, Sim. num ônibus. Tu vê isso na tua realidade todos os dias.
Então ele é uma abertura, um corte na realidade da sociedade como um todo, né? É uma ferida bem aberta. Bem aberta e cada vez mais aberta e mais difícil de curar, né? Tem uma parte no livro que ela diz que ela não gosta do que ela faz, mas ela, que é a questão de catar, né, o papel e tal, só que ela acaba fazendo por necessidade, porque se ela não fizer, ela não vive. É uma questão de sobrevivência, na real. Exatamente. Então, eu acho que é complicado quando a gente entra nessa linha de raciocínio não, né? Quando a gente consegue acompanhar a vivência dessas pessoas sem um olhar crítico, sem um olhar julgador em cima, sabe? Eu acho que quando tu entra nesse tipo de leitura, nesse tema, eu acho que tu tem que entrar com a cabeça aberta e entender que sim, isso acontece, isso faz parte da nossa realidade, faz parte, infelizmente, da nossa sociedade. E é triste, cara. Eu acho que... É que, na real, o Quase de Despejo, ele é um teste de empatia. Exatamente. É um teste de empatia. Tu tem que ir realmente disposto a enxergar a realidade daquela pessoa que tá escancarando a vida dela em diários que eram pra ela própria. Sim, ela até tinha o intuito de publicar, mas mesmo assim, é íntimo. Exatamente, é ela ali. É a Carolina Maria de Jesus escancarada ali. Então, tu tem que ter um olhar muito empático sobre aquilo. De entender que realmente ela não tá naquela situação porque ela quer. Não é porque ela merece mais ou menos. Inclusive, ela fala várias vezes durante o livro que o sonho dela é sair de dentro da favela, né? Com certeza. E o que é muito legal, assim, de ver de como a literatura conseguiu transformar isso na vida dela, É né? verdade. Então, tipo, esse olhar empático, ele é necessário da primeira página à última. E principalmente depois vendo os próximos passos da vida pessoal da Carolina também, que é incrível. Sim, e ela era uma pessoa humilde, né? Mesmo a gente por fora, como eu já tinha falado antes, mesmo por fora, a gente não consegue ter noção do que acontece, né? Então, mesmo dentro da favela, existe uma depressão gigantesca entre as pessoas mais humildes, né? Que aceitam, que ajudam uns aos outros. E tem os mal agradecidos. Isso a gente conhece dentro dos relatos dela, né? As pessoas más, as pessoas que deixam o ego subir a cabeça, sabe? Mesmo sabendo que não tem condições disso, sabe? E é muito bom porque ele é um teste, assim, pra gente conseguir entender como que é a narrativa na periferia, né? Exato. Porque a gente não tem, às vezes... Eu trabalho com biblioteca comunitária, então tô sempre lá metido na periferia, adoro, inclusive. Mas tem muitas pessoas que não têm esse contato. Exatamente. E tu poder ver essas relações humanas, como que elas se dialogam, como que elas se entrelaçam. Como elas são desconfortáveis. Com certeza. E intrusivas, né? Porque, com certeza. Que livro desconfortável, cara. Que ele é um eterno soco no estômago. Louco. Porque ele realmente, ele te arranca da tua bolha. É bizarro. Ele te diz, ó, pera um pouquinho. Beleza, tá legal. Larga teu Nescau quentinho aqui. E vem entender como é que é a vida de verdade. Vem viver, meu amor. Sabe quando tu sai do Big Brother, assim? Vem pro mundo real? Exatamente. Mais é ou ler menos Quartos de isso. Despejo. É vir para o mundo real. E ele traz uma sensação muito desconfortável, assim. E aí, durante a leitura, tu acaba se sentindo meio oprimido, meio, sabe? Eu, pelo menos, senti isso, porque eu fiquei realmente desconfortável com o que estava sendo apresentado pra mim. Era como se eu realmente estivesse ali no meio, como se eu realmente estivesse sentindo o cheiro, como se tudo fosse muito palpável. E isso me deixou muito desconfortável. E aí, quando tu acaba o livro, tu precisa respirar e tirar um tempo pra pensar, pra digerir o que tu acabou de ler. Porque, cara, é pesado. Demais. E uma outra coisa que eu acho muito massa do livro, assim, que a sociedade, no geral, ela tende a animalizar o periférico, né? Sim, muito. Tipo assim, não pensar... a pessoa não tem que pensar em sentimentos. Não tem que pensar em suicídio. Não tem que pensar em depressão, porque ela tem que produzir. Ela tá ali porque ela quer. Enfim, esses todos os pensamentos que a gente tende a colocar, meritocracia e outros organismos sociais que a gente coloca em cima dessas pessoas,
tornando elas animais de produção, de carga. Sim. E esse livro ele traz muita questão do sentimento. Da vontade de não estar, da vontade de querer mudar, da vontade realmente, às vezes, de não enxergar a esperança naquela situação. E não conseguir mudar muitas vezes essa situação. Exatamente, porque não é uma questão de força de vontade, né, Exatamente. gente? É toda uma construção já que tá enraizada na sociedade, que pra tu conseguir vencer essa barreira, você tem que fazer 30, 40, 50 vezes mais esforço que uma pessoa com mais privilégio, né? Exatamente. Tá, eu vou citar uma parte do livro que eu acho importante. Não que o resto inteiro do livro não seja, né? Mas tem algumas frases que acabam tendo um mais nível de discussão, eu acho. Às 8:30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Gente, e essa frase, pra mim, ela o que explica tudo, né? que a gente acabou de falar. Tudo que a gente acabou de falar. Porque é justamente isso. Eles se tornam objetificados, animalizados, e aí simplesmente tu vira nada. Nada. E é esse descaso governamental, né? Que fica muito explícito. Fica. Em várias partes do livro, que ela fala sobre a questão dos políticos, sobre a questão de corrupção. Não, e ela é muito informada dentro da política, né? É maravilhoso de ver isso. E aí entra também essa parte que tu falou sobre menosprezar e diminuir as pessoas dentro da favela. Porque sim, existem pessoas capacitadas, sabe? Com certeza. E ela, mesmo... achei, na verdade, isso muito bonito deles traduzirem, passarem o livro com os erros gramaticais, sabe? E Sim. Isso traz muito mais verdade, a gente consegue se aproximar muito mais dela. E isso, na verdade, mostra o quanto ela era instruída. Eu achei isso magnífico, porque o jeito que ela fala, mesmo estando errado, a gente consegue captar o que ela quis falar com aquela expressão. Com certeza. Então, isso é muito legal e é a mania de generalizar e não adianta. Eu acho que é uma luta constante e talvez nunca deixe de ser constante. Sim, até vou dar uma viajada aqui agora, assim. Porque a gente tem muito essa mania, né? De pensar que inteligência é estudar, ter graduação, pós, mestrado, doutorado, ser o pica das galáxias, com 500 currículos. A vida desenhadinha. E, na verdade, inteligência tá em todos os lugares. Inteligência tá naquele pedreiro que constrói uma casa e que eu não conseguiria fazer nem de palitinho de picolé. Então, tipo assim, isso mostra... Esse livro ele é muito bom porque ele quebra muito estereótipo. A Carolina mesmo, ela era muito informada porque ela lia os jornais enquanto catava o papel. Então ela se informava com o lixo de outras pessoas. Sim, além... tá louco! É muito incrível. É muito louco, é uma cadeia muito louca. E é aquela coisa, né, que tudo tem uma consequência, né, gera um efeito, vai ter uma consequência aquilo que tu fez, então, e também tem muita questão de pra que lado que tu quer ir, né, muitas vezes tu, tá, beleza, ela poderia não se interessar pela leitura, né, sim, mas ela se interessou, então isso acabou puxando ela, mas e se ela não tivesse gostado disso? Sim, total. Não, e ela mostra, assim, que desde que ela fez a escola lá em Minas, ela sempre foi muito amante da leitura. Sim. Então isso já tornou ela... Isso até é a importância da formação do leitor, né? Eu ia comentar isso agora. Porque a formação do leitor, ela é incrível, porque ela realmente gera uma transformação social. Sim. Então ela, desde pequena, já teve esse hábito leitor, teve esse gosto pela leitura, foi lendo como dava... com o lixo, no jornal do lixo do coleguinha ali, do bairro chique. Que não quis. Que não queria mais ler, ela se informando disso. Então, como ela trouxe a leitura, ela trouxe o livro consigo. E com certeza, os erros de português do livro dela... enriquecem demais. É a parte mais rica do livro. Exatamente. Cara, é a parte mais rica do livro. Não, e a gente...
eu vou me pegar de exemplo. Porque depois que eu comecei a ter o hábito de ler, tá bem, foi ali entre meus 12, 11, eu sempre gostei, mas quando eu entrei de cabeça, eu notei a diferença na escrita, na fala, em expressão, porque enriquece demais o teu vocabulário, o jeito como tu... É magnífico, Sim. magnífico. E, na verdade, assim, até trazendo um pouco, eu não falei, mas eu estudo biblioteconomia. E aí a gente tem muito essa questão de ler para emancipar, a leitura como um direito humano, que a gente discute porque é muito isso. Te gera um senso social, tu cria uma emancipação social, tu começa a virar um senso crítico. E a Carolina é a prova viva disso. Porque através da leitura, através da informação, ela conseguia entender a posição dela de desigualdade, entender a posição dela de desfavorável e sentir muita raiva. Tem muita raiva no livro. E julgar também os políticos que estavam fazendo merda. Então, tipo, maravilhoso. Então é muito louco, assim, como a leitura consegue transformar. E esse Diário da Carolina é uma prova viva disso. Assim. Que bom que ele continua aí. Que bom que continue por muitos anos e que tenham muitas Carolinas escrevendo e publicando literatura periférica, porque é maravilhoso. Amém. E tem uma parte no texto dela, na página 55, que ele diz: mas o favelado não é burro, mas foi vacinado com sangue de burro. Então é exatamente isso, né? Como tu já é marcado... Exatamente. Para ser burro, para ser taxado, rotulado, né? Rotulado total. É totalmente estereotipado, né? Então, essa parte já diz isso. E tem uma outra questão que é muito bacana, que ela brinca sobre... Brinca não, mas é uma crítica clara. Sim. Ao capitalismo, a quanto que tu vale, como que tu é usado ou não. Como que tu é visto, né? Como que tu é visto, que tá na página 70, que ela faz uma relação muito boa com o açougue. E dela fala o seguinte: fiquei nervosa com a diferença dos preços. O açougueiro explicou-me que o filé é mais caro. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem, que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá, porque custa caro. Depois de morta, é dividida, tabelada e selecionada. E morre quando o homem quer. E em vida, dá dinheiro ao homem. E morta, enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho nada com estas desorganizações. Enfim, a hipocrisia, não é mesmo? Pois então, não é mesmo? Porque, cara, é muito uma crítica nítida a como tu passa... Marx bateria palmas pra esse texto. Porque é exatamente isso. Como tu passa a tua vida inteira sendo uma vaca, enriquecendo os outros, trabalhando que nem uma cadela, desculpa o termo. Não, mas é isso mas mesmo. Trabalhando que nem uma cadela pra ir lá enriquecer a pessoa, tu morrer e tu não valer de nada. Sim, tá errado como um indigente. Com ganhar no máximo ali umas florzinhas e era isso. Então esse trecho dela diz muito sobre esse senso crítico, né? Sim. Porque eu acho muito massa, tipo... Querendo ou não, aqui tá o Capital de Marx. Exatamente. Em outras formas de escrita, assim. Não, né? É bizarro, porque como eu falei lá no começo, não são frases de efeito. Mas, cara, elas caberiam perfeitamente como frase de efeito. E é uma analogia do nosso dia a dia. Sim! A gente fica muito puto quando vai comprar no açougue. Exatamente. E aí tu vai lá porque não faz sentido. Porque realmente é muito caro, enriquece muita gente. E até vou puxar uma militância do nada aqui. Mas, tipo, ainda estraga todo o planeta esses montes de gado, gente. Não. Pelo amor de Deus, não dá. Então não sejamos vaca. Não, por favor. Por favor, não sejamos vaca. A gente tem muito contato com essa exposição, né? Dentro das ruas, dentro da favela, porque... é tudo muito pertinho, é tudo muito exposto, é tudo muito intrusivo. Então, todo mundo sabe o que tá acontecendo numa velocidade estratosférica. A notícia, tanto boa quanto ruim... E as falsas. Exato, e as falsas também.
se espalham tipo um vírus, assim. É uma coisa bizarra e justamente por ser pequena, eu acho, sabe? E as pessoas não têm muito o que fazer. Muitas pessoas não têm acesso ao que a gente tem. A informação. Então, o que elas vão fazer? Muitas vezes elas vão fazer exatamente isso. Vão conversando com outras pessoas, vão levando a informação. Quando vem a informação, todo mundo já sabe daquilo e, tipo, é muito rápido. A gente tem um descontrole de fluxo de informação muito grande, né? E isso realmente isso vem muito pela tecnologia também, né? Com certeza. Porque tu tá lá no WhatsApp, a tiazinha do WhatsApp vai lá te manda uma corrente. E aí vai lá te manda uma informação de uma vacina. Até fazendo analogia ao vírus, né? E aí a gente tá sempre nessa questão de muito fluxo, muita mensagem. E como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Exatamente. É muito louco. Tem uma frase do livro, uma parte do livro, que ela fala que ela gosta muito de ser preta e que se existisse reencarnação, ela ia querer voltar à vida como preta. Cara, isso é lindo de ver, porque ela não vê nada de errado nisso. Ela acha lindo. Ela se acha linda. Então, uma coisa que eu acho muito bacana, que tem no livro inteiro, que ele tem um recorte racial muito grande, né? Porque, obviamente, nos anos 50, o racismo era muito escancarado. A gente também ainda enfrenta, né? Mas naquela época era muito mais escancarado. Então, além do recorte social dela, de ser uma mulher favelada, de estar lá, catadora de papel, catadora de lixo, ainda tinha o recorte de ser uma mulher preta. Exatamente. Tudo num pacote só. É que nem eu fico brincando, que é um acumulador de cota. Que nem eu, preto, gordo, viado. Daí já vira assim, ó, 3 em 1, um pacote. E aí, a Carolina fala muito disso, e eu acho muito legal, e muito massa mesmo, como ela não se importa. Ela gosta de ser quem ela Exatamente. Ela exalta a existência dela como uma mulher preta. E até tem aquela questão da reencarnação, né? Sim. Que ela própria fala que quer reencarnar, quer continuar sendo mulher preta. Então, tipo, isso ainda deixa mais clara a garra dela de nos anos 50 bater no peito, ter orgulho de ser quem é. E ainda querer continuar São pessoas à frente do seu tempo, né? Total. Nossa, com certeza, com certeza. E é muito louco, porque agora que nem nós dois somos pessoas pretas. Sim. E às vezes... E gordo. E ele chega aqui. Mas enfim, bobagens a menos. Mas, tipo, é muito legal ver como, às vezes até a gente, não se encontra com tanto orgulho. Sim. Nos tempos de hoje. Porque hoje em dia, eu acho que hoje em dia tem tanta margem, tanta brecha pra gente se julgar e se cobrar. Sim. Que a gente acaba esquecendo que a gente tem uma pessoa aqui dentro ainda que tem orgulho de si mesma. Só que ela fica muito apagada. Ela acaba se ofuscando. Gente, tem uma coisa que é muito... Olha meu nível de referências. Um story da Tata Werneck. O story da Tata Werneck, ela falou, tipo... tu tem que honrar teu corpo, porque teu corpo é um templo. E é uma forma de como a gente também tem que honrar nossa raça. Honrar nossa cor. E isso a Carolina deixa claro em várias partes do texto nos anos 50. Vamos reiterar de novo. Tem que ressaltar. Nos anos 50. Não foi 2020, não foi 2019. Anos 50. E já aproveitando, meio que aproveitando esse gancho, tem várias... Inclusive lá no começo, na apresentação do livro, tem uma parte onde o repórter que deu vida, tudo, ele fala que teve vários cortes e tal... Porque muita coisa estava sendo repetida, né? E sim, tem muitas coisas que são repetitivas nesse livro. Total. Principalmente sobre a fome. A gente fica horrorizado com o que essas pessoas passam em relação à comida, à fome. Mas o livro não é repetitivo. Ele toca várias vezes no mesmo assunto, mas ele não te dá a sensação de que ele está sendo repetitivo. Ele é como se aquela informação servisse pra te fazer botar cada vez mais dedo na consciência, sabe? Eu acho que, na verdade, repetitivo não é a palavra pra ele. Eu acho que a palavra é rotineiro. Como ele é um diário... Óbvio que vai ter repetições. Isso deixa claro que a fome
passa junto dela Sim. o tempo inteiro, presente em todos os dias. E eu acho que ele não dá essa sensação de repetitivo, justamente porque tu entende que é um diário, que é um novo dia e que ela tá enfrentando a fome mais uma vez. Aí que entra aquela questão, de novo, de que se tu tá entrando nesse livro, tu tem que entrar com a consciência do que ele realmente se trata e o que realmente vai acontecer. Porque se tu lê esse livro, sei lá, pensando que vai ser um romance, não é assim. Tu tem que entrar sabendo exatamente, não exatamente, mas preparado. Porque senão vai ser uma leitura cansativa que no fim das contas tu não vai gostar de ter lido. Só que na verdade é uma puta de uma obra que sim, tu vai gostar. E, tipo, eu sei que é uma leitura obrigatória, já foi, não sei se Já ainda foi, é. não é mais. Mas mesmo assim, se tu leu esse livro em um momento que tu foi obrigado a ler, tenta reler, sabe? Talvez não agora, Super. mas depois tenta pegar numa outra vibe que tu tá vivendo, sei lá. Porque eu acho que é muito importante, sim, essa leitura. Eu acho que é bem isso. É entender que ele é um livro, que ele tem um caráter literário muito grande e muito incrível e muito significativo, mas principalmente entender que aquilo é a vida de uma pessoa. Eu acho que isso é crucial, né? É crucial, porque te faz abrir os olhos para muitas coisas que estão pequenas, estão nas entrelinhas ali, mas que tu consegue, se tu tiver essa ideia, tipo assim, é uma pessoa escrita aqui. Podia ter a cara da Carolina na frente do livro, assim, porque é ela nesse livro. Então tu já começa a ter uma outra percepção, até menos crítica demais, assim, de tá muito repetitivo, tá muito isso, só tem tristeza. Gente, é a vida da pessoa. Exatamente. É triste, É a mas mesma incrível. coisa uma pessoa baladeira ir lá e escrever um diário sobre a vida dela. As blogueiras na internet. Vai ficar repetitivo. É todo dia recebidos. E aí a gente tá lá assistindo. Exatamente. Sim, o livro é cruel, a realidade é cruel demais. A gente tem contato com crianças que morrem de fome. A gente tem contato com adultério, a gente tem todas essas coisas negativas e pesadas que a gente acha que só existe, sei lá, na vida dos outros, ou que não existe. Existe. Existe e é bem pesado. Só que, como o livro são passagens rápidas, tipo assim, tem dias que ela escreve uma frase. Uhum. Então a gente não acaba sentindo tanto. A gente sente, mas é de uma forma diferente. Porque ao mesmo tempo que tu já sentiu, tu entrou naquela vibe, a criança morreu de fome. Ela já entrou em outro dia com outro assunto totalmente diferente. Então vai mudando o foco e a gente vai acompanhando, a gente vai nessa decrescente e crescente, nessa loucura. E me faltou o ar e a gente segue, sabe? É uma coisa muito louca. Cara, tem uma coisa que tu acabou de falar agora que pra mim é muito sentimento, assim. Tu falou, te faltou o ar, mas a gente segue. Exato. Mano, isso pra mim é exatamente esse diário. Cara, tipo assim, é uma... Eu fazendo analogia ao vivo. Cara, tipo assim, tu não tem o tempo de sofrer, tu não tem o tempo de ter luto, tu não tem o tempo de pensar, pobrezinho de mim. Porque amanhã é um outro dia, tu vai passar por um bando de bosta de novo. E tu vai ter que estar lá, literalmente, infelizmente, literalmente, porque saneamento básico não existia. Então, assim, tu tem que estar lá de novo, entre aspas, e muitas aspas aqui, firme, pleno, tá lá firme e pleno de novo, pra passar por um monte de bosta de novo. E de novo, e de novo. E de novo. Então, exatamente, quando tu me trouxe essa questão do faltou ar. Gente, tipo assim, falta ar lendo. Imagina vivendo. Tá louco, não tem como imaginar. Não. É uma coisa que tu lê, tu absorve, tu entende, tu sente. Sim. Mas viver isso, não. Tu só vai saber a realidade se tu realmente vive dentro dessa comunidade. E tu entender que, na verdade, tipo, não é viver, né? É sobreviver. Exatamente. E mesmo assim, aquela questão do que eu falei do ego, da soberba,
muitas vezes, até quem tá lá dentro não aceita a própria realidade, né? Então, às vezes, não adianta tu estar lá dentro e não... Sabe? Tu consegue entender o que eu tô falando? Eu entendo, mas eu discordo um pouco. Porque eu acho que a questão da favela, ela entra muito também como uma alienação necessária, sabe? Às vezes, tipo, tu fingir que tu não está nessa situação, ou tu não te enxergar nessa situação, é até uma forma de tu conseguir fugir dessa situação. E tu acha que tem como? Porque tu enfrentar ela todo dia já é uma forma de lidar com ela. Sim. Então, tipo assim, até trazendo pra hoje, né? Que às vezes a gente vê a pessoa num barraquinho com uma TV tela plana na parede. Sim. E aí a gente julga, É né? a válvula de Porque a escape. gente é muito foda, meu Deus, olha ali que falta de prioridade. Por isso que tá assim. E na verdade, é a forma da pessoa conseguir se alienar um pouco. Se a gente que tem privilégio se aliena com Big Brother, se aliena com filme, com série, então, tipo assim, por que não também negar essa existência periférica ou realmente até curti-la de alguma forma? Cara, eu nunca tinha pensado desse jeito. É muito louco. Bom conversar com outras pessoas e ter outras perspectivas. Sim, porque pra mim eu realmente enxergo isso, Sim. sabe? Porque, obviamente, a Carolina ela era muito consciente da situação dela e essa consciência dela gerava raiva, gerava revolta, Frustração. gerava frustração. Mas outras pessoas podem ser conscientes ou não dessa situação, Sim. mas lidarem com ela da forma do tipo, eu vou agradecer pelo que eu tenho, que muitas pessoas têm isso, tipo, não, já tenho meu barraquinho, tá massa, e elas estão certas também. Não dá pra gente cair nesse papo produtivista de tipo, não, você tem que sair dessa vida, porque você tem que crescer. Cara, às vezes Tu tem a que crescer felicidade dentro do teu daquela limite pessoa... também, né? Não, e às vezes a felicidade daquela pessoa tá dentro daquele barraco com a família dela, catando papel. Sim. Tipo assim, tá. Então acho que a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Cada um dentro da sua bolha. E entender seus limites e, cara, tá tudo bem. Mas é muito louco, assim, ver como a Carolina gera essa inquietação nela, Sim. né? Eu acho muito legal ver Sim, essa porque inquietação. ela realmente não tá confortável, ela não quer e ela quer sair dali, ponto final. Sim. É isso que ela quer. Então a gente. Eu acho que um pouco disso traz esse desconforto na gente. Porque a gente já entendeu que ela não quer estar ali, que ela tá ali pelo fato da sobrevivência, mas ela não consegue mudar isso. Sim. Então isso acaba gerando, eu acho, conversando agora, que isso vem agregado, pode agregar um pouco nesse desconforto que a gente sente durante a leitura. Sim, e uma coisa, sabe, gente, eu falei aqui, mas, tipo, não é porque a pessoa está confortável naquela situação que aquela situação, ela é certa. Não! Tanto que isso a Carolina deixa clássico, assim, ó, em todas as partes do livro, claríssimo. Porque ela aponta esses erros existem, e esses erros fazem mal a muitas pessoas, esses erros deixam pessoas em situações análogas à escravidão, sem saneamento, e lembrando, e isso até hoje. E assim, não é porque essas pessoas estão confortáveis, trazendo o exemplo de hoje, ouvindo um funkzinho no meio da perifa, ouvindo um funk quebrando a bunda, que ela tem que viver isso porque ela tá feliz. Não, gente, não foi isso que eu disse. A gente tem que realmente Sem entender, generalizar. por favor, mas a gente tem que realmente entender que a pessoa se aliena de uma forma de sobrevivência. Sim, dentro do que ela pode, ela se constrói. Exato, mas o que o ideal seria ela não precisar sobreviver. Eu acho que isso é o principal do livro e o principal da sociedade. Ninguém deveria precisar sobreviver. E sim viver. E sim viver, ser confortável, ter sua casa, ter sua moradia, ter um saneamento básico, ter um emprego como já digno. diz, é básico, né? Todo mundo deveria ter. Ter uma condição de vida que lhe permita viver e não sobreviver. Então, assim, se tu for catador de papel, que tu tenha um pagamento digno, que tu seja reconhecido, que entenda que sem um catador de papel, os bueiros vão estar tudo cheio. E num dia de chuva como hoje, a gente já tá nadando. Vão estar reclamando. Então, assim, ainda bem que tem pessoas catadores de papéis. Mas o que eu, na minha posição de privilégio,
vou poder fazer para ajudar a transformar ou pelo menos manter algo mais digno na realidade daquela pessoa. E eu acho que a Carolina traz muito isso. Que ela vê muito dessa injustiça e isso gera uma inquietação monstruosa nela. Enquanto em outras pessoas não. E novamente, tá tudo bem. Sim. Não é porque um fala e o outro não, que isso é errado. E tipo assim, mano, a pessoa não é mais ou menos desinteressada. Tem outras 500 coisas Sim. que te perpassam. Tu pode estar tentando sobreviver de outras formas. Exato. Então, assim, eu acho que esse livro, ele é um exercício eterno de não generalizar, de tentar entender que cada um enfrenta e assume as suas dificuldades de qualquer forma. De pegar tópicos, talvez aí sim tu usar frases de efeito pra tua vida, pra tua reflexão e sabe? Mas não cagar regra na vidinha do outro. Exatamente! Exato. Assim, pegar e te ver nessa situação e tentar resolver isso, sabe? Dentro de ti. Exatamente. É muito isso, cara. Tipo assim, ó, como que isso vai ressoar em ti? É aquele típico livro interpretativo. Exato, em ti. Como que tu vai ver se tu tem uma posição de privilégio ou não. Tu vai refletir como que eu posso. Também não se achar o branco salvador de, ai meu Deus, vou lá. Até inclusive uma dica, vou meter uma dica aleatória aqui no meio. Sigam a vida de Tina no Instagram, porque ele tem é uma paródia muito boa dessas pessoas que, tipo, se acham as salvadoras do planeta só nas redes sociais. Só que não. Então, assim, ó, tipo, gente, esse livro ele é feito pra tu refletir, tu tentar te entender onde que eu me encaixo nessa sociedade. E como que eu posso enxergá-la de outra forma. Pra mim é muito isso. É muito uma viagem pra dentro de ti mesmo. Sim, assim. exatamente. E de dentro de Carolina, com certeza. Principalmente, né? Principalmente. Um outro fator que eu acho muito bacana e que acho que é um dos primeiros livros assim que eu tive o conhecimento de retratar isso tão antigamente, né? Afinal, 70 anos atrás, é a questão da solitude da mulher negra. Tipo, de como ela, mãe de 3 filhos, um de cada relacionamento, sozinha, mãe solteira, tendo que lidar com os filhos, tendo que lidar com o trabalho, trazer provento pra dentro de casa. Como isso afeta e constrói quem ela é, né? Então... É louco porque é uma coisa que não tá na balança, né? Tipo, é negativo e é positivo, mas se complementam e faz a pessoa maravilhosa que ela é. Exato. Eu acho que essa vivência fez ela fez ela ser quem era, assim. Mas, ao mesmo tempo, também volta para aquele pensamento de ninguém precisaria passar por isso. Sim. Então tu fica nesse lado ambíguo, assim. Mas como Carolina, nos anos 50, falava muito sobre a vivência dela como uma mulher solteira, sozinha, mãe, pobre. E como a gente vê isso até hoje. Sim. Até hoje. É muito comum. E eu não sei, assim, eu tenho uma visão já como homem gay, negro, e já tem essa solidão, já tem essa falta de afeto, essa falta de interesse de muitas partes. Já se sente deslocado, entre aspas. Esse bando de gay padrão, gente. Não, cadê? Mas, tipo assim, como pra mulher é muito mais foda. Sim. Por isso, pra mim, já vem esse machismo impregnado, né? Cara, sim. Então, tipo assim, pra mulher deve ser muito pior. Eu não tenho local de fala, né, pra falar, obviamente. Mas pra Carolina, eu acho isso muito incrível. Como ela trabalha. E como escritoras hoje, renomadas agora, com essa literatura mais preta, negra, surgindo. E tomando conta. E sendo mais valorizada, né? Finalmente, né? Nós estamos aí. Tem Angela Davis, tem um monte de Bell Hooks. Angela Davis, vamos escutar lá. A gente tem livro. Então, é verdade. Olha aqui, ó, já fiz uma propagandinha no meio. Mas, tipo, tem escritoras de Lídia Reis aqui do Brasil. Tipo assim, como elas já falam de Jamila, enfim. Se eu ficar aqui falando, eu vou falar horrores, porque é a parte que eu mais gosto. Mas como elas já trabalham isso atualmente, mas
como Carolina Maria de Jesus trabalhava isso há 70 anos atrás. E não tinha valor. E não tinha valor. Exatamente. É que vocês não estão vendo, né? Mas a gente tá fazendo aspas. A gente fez aquele coelhinho com a mão que fica igual uma aspas. Daí, tipo, como ela não tinha valor, mas ao mesmo tempo, pra mim, é um dos livros mais ricos Sim. da literatura brasileira nos últimos anos. E lembrando que ele foi traduzido pra 13 línguas, né? Exato, Então, pra assim, 16 países, gente. não Tipo tá assim, só aqui. Carolina de Jesus não é pouca coisa, não. Então, ele diz muito sobre tudo. Muito sobre a gente, muito sobre o outro, muito sobre essa desigualdade, sobre essa questão política, que a gente tá aí num momento bem problemático. E aí tu lê assim e tu vê que é muito estrutural, que tem um lado e que geralmente tem cor, tem gênero e tem classe. Geralmente tá bem padronizado. Tem um lado que sempre sai na frente, que sempre sai por cima, e que tem esse outro lado que é de Carolina e que é de vários outros milhões de pessoas nesse país. Várias outras Carolinas. Várias outras Carolinas, vários outros Carolinos, Carolines. Como tem outras milhões de pessoas ainda sendo engolidas por esse sistema, por essa opressão, porque realmente oprime. Então, ele te faz entender muito de hoje, através de um olhar do passado. Sim. E é muito triste, tu vê como a gente não conseguiu superar. É verdade. Acho que isso é o que mais dói, né? E tu vê, tipo assim, a gente tava superando. A gente tava conseguindo vencer a fome. A gente tava conseguindo ver filho de Carolina na faculdade. E como a gente tá sendo engolido por isso de novo, sabe? Tá muito em alta tudo isso de novo, né? Com certeza. Eu não sei o que aconteceu, que o mundo virou do avesso e tudo voltou a estaca zero. É que, na real, tipo, fazendo analogia a São Paulo, né? Os moradores dos Jardins sempre tiveram ali muito odiosos, só que hoje eles têm alguém que dê voz. E não vou, né, fazer militância no podcast alheio, mas, né, vocês sabem de que eu tô falando. Então, assim, é muito louco ver como em 70 anos, obviamente 70 anos é um nada na história, mas ao mesmo tempo é tudo. Exatamente. Numa história de democracia recente do Brasil. Exatamente. E aí ver como em 70 anos a gente passou por uma ditadura, voltou pra democracia. Estamos quase numa ditadura de novo. Estamos indo de novo. E a gente não consegue vencer de tão estrutural que é o racismo, é a desigualdade social, é a desigualdade de gênero, sexual, enfim. Como a gente não consegue quebrar essas barreiras. No máximo a gente tá fazendo furinhos. E o mais bizarro é quando tu realmente para pra pensar que isso fazem 70 anos. Sim. Mas isso ainda continua se enquadrando. Muito parecido com a leitura de 1984. Nossa, sim! Que é extremamente atemporal. Tu lê, mas tu não parece que tu tá lendo um livro da década de 50. Parece que tu tá lendo um livro que foi escrito ontem. Sabe? Eu agora mudando o livro já, gente. Virou outro podcast. Mas o 1984, ele traz... também tem o podcast. Sim, também tem. Outra publi, ó. Mas, tipo, ele traz uma distopia pra tu viajar. E tu viaja, mas é real aquilo! E é doido, porque, tipo, o George Orwell, ele viajou, até trouxe algo mais futurista. Hoje a gente faz parte desse futuro. Exatamente. E a gente tá na mesma coisa. Exatamente. E, então, tanto a Carolina quanto o George Orwell, eles trazem muito essa questão que é encravada na nossa sociedade. Até a Margaret Atwood, né? Do conto da Aya. Também. Então, eu acho magnífico o jeito como isso é disposto pra gente, sabe? Sim. Por isso que a cultura... Eu sou apaixonado por cultura. Eu sou um cara da cultura e, tipo assim... A cultura pra mim é isso. Exatamente. Tu ouve músicas, tu vê peças de teatro, tu lê livros,
e tu consegue identificar a tua realidade, a realidade do outro. Nem que seja uma frase, tu consegue tirar dali pra ti. E a cultura transforma, a literatura transforma, a leitura transforma. Transformou Carolina Maria de Jesus, conseguiu fazer ela sair da periferia que ela morava. Chegou a morar no bairro de Santana, que até é um bairro muito, muito legal, que eu fui pro ano passado, retrasado. E aí, tipo, ela foi morar num bairro de classe média, através da leitura, através da literatura. E não, claro, obviamente, graças a ela, mas principalmente, tipo, graças a esse poder transformador que a cultura tem. Sim. Em todos os aspectos. Então, tipo assim, poder vir aqui falar hoje tá sendo muito massa. Porque pra mim é um livro que eu me enxergo aos meus, mas que principalmente eu acho que ele é um livro que todo branco, rico, hétero, homem tinha que ler pra, tipo... absorver. Tentar absorver, porque às vezes eu não tenho fé, assim. Mas tudo bem, vamos na fé, vamos acreditar. Mas, tipo assim, teria que ser uma leitura obrigatória pra todo mundo, assim. Não só na escola ou faculdade. E em todas as fases da vida, sabe? Eu disse a mesma coisa quando eu li 1984. Que todo mundo deveria ler esse livro. Porque te traz essa sensação de reflexão e é isso, assim. Não tem outro argumento, outro adjetivo pra isso. E eu acho que é um livro que ele deve ser revisitado. Sim. Em várias fases da tua vida. Porque a primeira vez que eu li ele foi naquele clássico leitura obrigatória de ensino médio, acho que foi. E aí eu tive que reler de novo pra cá, mas já tinha lido uma outra vez. E nas três vezes... no meio do ano passado tu releu esse livro, Exatamente. Eu sempre tô revisitando o Quarto de Despejo. E cada vez que eu revisito o Quarto de Despejo, eu tenho uma outra interpretação. Diferente. Eu tenho uma outra visão, tanto da minha vida pessoal quanto do próprio livro. Então ele é um livro... Eu só tenho uma palavra pra ele, que é necessário. Sim, e ele é um livro de uma tarde, né? Então, cara, senta e lê... Porque se tu cortar também, tu vai perder a vibe, sabe? Full. Então, senta e lê e era isso. E eu espero muito, acho que a gente espera muito que tenha empolgado vocês. Um gatilho positivo. E, gente, tipo assim, não vão também pensando, pobrezinha da Carolina, porque ela era uma mulher foda pra caramba. Não, tá louco. Então, tipo assim, vão de coração... pelo espaço. Exato, vão de coração, mente, olhos, corpo aberto, pra receber Carolina, receber sua história e, principalmente, abram os olhos para as outras 500 milhões de Carolina que vocês cruzam na rua todos os dias. Olhem para elas também. Então, é isso, eu acho. É isso. A gente espera, então, por favor, né? Que vocês tenham gostado. Se não gostou, digam que gostaram igual. Pra eu poder voltar. E vocês também podem sugerir, né? Livros, assuntos. E esse foi o nosso único episódio, né? Filho único e... De mãe solteira. Muito obrigada por escutar até aqui. Se vocês ficaram até aqui, muito obrigada. Eu tenho uma dica. Vai na fé. Tá. Pegando essa vibe de Carolina, eu tenho uma dica que é muito massa. Na real, são uma dica em dois, assim. A primeira dica é que vocês conheçam a Preta Rara. Ela é uma mulher que ela foi empregada doméstica. E estamos falando de 2000 e pouquinhos, tá? Daí já é uma história recente. Ela é empregada doméstica. E hoje ela já é, acho que mestre? Não lembro, mas enfim. Hoje ela já é graduada, tem os currículos, é uma pessoa, entre aspas, inteligente. Mas antes, né, pegando esse estereótipo, né, ela era empregada doméstica. E ela passou por muitas coisas que eram análogas à escravidão enquanto empregada doméstica. E principalmente... ela tinha uma dinastia de empregadas domésticas, né? Nossa! A avó, que era empregada doméstica, a mãe, que era empregada doméstica, e ela que, obviamente, só tinha um caminho a seguir. Uhum. Que é o quê? Ser empregada doméstica.
Então, ela fala muito sobre questões raciais, questões de gênero, questões de desigualdade social. Então, sigam a Preta Rara nas redes sociais. E o livro dela, que era o que eu ia trazer de dica, é o Eu, Empregada Doméstica, que reúne vários relatos de várias empregadas domésticas. Legal! E dela, assim, é muito bacana o livro. E ele te faz refletir tanto quanto o Quarto de Despejo. Porque a gente pensa, né? É lindo falar da abolição da escravatura. Ai, a princesa maravilhosa que aboliu todo mundo. Só que não, né? Só que não. Mas, gente, a escravidão está aí até hoje, com pessoas ganhando quase nada. Foi só uma assinatura. Gente, não romantiza, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, são pessoas que até hoje estão ganhando uma miséria. Tem algumas, como aquela senhora que não ganhava nada, que estava presa dentro de casa, e que, inclusive, a pensão dela era roubada para pagar a faculdade de medicina da filha. Então, tipo assim, essas pessoas estão aí. Essas pessoas estão ali para ser lidas. E esse livro, Eu, Empregada Doméstica, é um ótimo exemplo e uma recomendação para que vocês leiam. Depois do Quarto de Despejo, por favor, tá? Leiam o Quarto de Despejo. Mas leiam Eu, Empregada Doméstica também e conheçam Preta Rara, se permitam conhecer. Tem um vídeo dela no TEDx? É TEDx? É aquele TEDx, que é muito massa também, que ela fala um pouco sobre essa experiência, sobre como ela era predestinada a ser uma empregada doméstica e, entre aspas, e só saiu isso. do padrão. Então, curtam e conheçam Preta Rara, se permitam conhecer. Assim como eu desejo que vocês permitam conhecer Carolina Maria de Jesus. Então, com essa a gente se despede. Se vocês também têm sugestão, por favor, mandem e-mail para loucaodisseia@gmail.com. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @loucaodisseia, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E me sigam também, por favor. Claro, por favor! Vou fazer uma blogueiragem também, porque eu não sou trouxa. Me sigam em @Eduardo Peixoto, e mais um O no final, Eduardo Peixoto O, no Instagram e no Facebook. Ele é instruído. Instruído, blogueiro. Então me sigam lá, gente. Beleza? Um beijo e até a próxima. Beijo, até a próxima, gente.